Muito bem, gente. Muito gostoso estar aqui com vocês. Bom dia. Hoje é a nossa 9ª e última aula do Tamo Junto. Tamo junto. E o tema da aula hoje é justamente isso. Tamo junto? Será que a gente vai estar junto nessa luta? Será que a gente vai estar junto nesse desafio, tá? Porque a nossa intenção com essas aulas, essas 9 aulas, né? Foi justamente fazer uma retrospectiva que faremos hoje, na última, né? Para que a gente possa afirmar em nossa mente os pontos extremamente importantes para fortalecer o nosso relacionamento conjugal. A nossa ideia nessas aulas foi justamente o fortalecimento do nosso relacionamento conjugal, o viver junto, porque a gente sabe que não é fácil, muitos problemas, muitas dificuldades, e com isso a gente sabe que não podemos ser displicentes. Se a gente é displicente, a gente pode sofrer com isso. É igual uma plantinha, né, amor? A gente tem que tomar conta da plantinha, tem que aguar, tem que pôr no sol, tem que pôr na sombra. Tirar os matinhos. Tirar os matinhos. E cada plantinha tem uma necessidade diferente. Olha, uma mais água, outra menos. Uma mais sol, uma menos sol, uma só sombra. É igual ao relacionamento conjugal. Cada relacionamento conjugal tem as suas peculiaridades, as suas características. E se a gente for descuidado, esse relacionamento conjugal pode sofrer. Então, é um cuidado diário que a gente tem que ter. E ao contrário do que a gente pensa, né? A gente tem que estar sempre atentos e vigilantes. Não pode deixar. Tá mais ou menos, vamos levar. Não é uma coisa que a gente pode levar, tá? O Davi deve saber bem disso, não é bem? O que nasce normalmente no jardim nosso e não precisa nem de cuidado é erva daninha. É o matinho, né? É o matinho. Esse nasce e fica forte, mas a gente não. No relacionamento conjugal, a gente não pode deixar que isso aconteça. O que a gente tem que fazer? Conforme está lá em 1 Coríntios 16, 13, foi o que Paulo falou para os coríntios. Lá no final da primeira carta dele aos coríntios, ele falou assim: gente, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, sede vigilantes. A nossa vida, gente, é um processo. E um processo de santificação, onde buscamos caminhar segundo o quê? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, e conforme a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro processo de santificação. Em alguns momentos, e por várias situações, nos deparamos com dificuldades e podemos até cair, porque as dificuldades existem, mas temos a certeza de que, ao nos arrependermos e ao voltarmos ao Senhor por meio de Cristo, somos o quê? Perdoados, resgatados e transformados. Não foi assim que aconteceu com Paulo? Lembra Paulo, o caminho dele para Damasco? Está lá em Atos. Ele estava caminhando para Damasco, caiu do cavalo, Jesus derrubou ele do cavalo, ele ficou sem visão, mandou ele para um outro canto, foi ter com Ananias, Ananias foi até ele, está lá, em Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aí começou o processo de santificação de Paulo. E não parou nunca. Não parou nunca. Saulo se transformou em Paulo, ele ficou um tempo com Ananias, depois ele ficou 3 anos aprendendo, ouvindo da palavra, para poder começar o seu ministério. Sim, ele ficou 3 anos. Se você for ler lá em Atos, dá a impressão que em seguida ele saiu. Não, ele levou 3 anos para que isso acontecesse. Então, tudo isso é um processo de santificação. E mesmo depois que ele foi, ele continuava nesse processo de santificação. Ele continuava caminhando gradativamente. Às vezes caía, Deus o resgatava. Era exatamente isso que aconteceu, tá? E o nosso relacionamento conjugal
também é um processo constante de autoconhecimento e conhecimento do outro. Eu preciso me conhecer e preciso conhecer o outro, o meu cônjuge. E temos muitos acertos, erros, conflitos e harmonias. Mas também podemos nos voltar um para o outro e nos perdoar, nos restaurar por meio do amor, que gera o quê? Diálogo, compreensão e cuidado, não é mesmo? E o perdão muitas vezes é difícil, né? A gente não quer dar o braço a torcer. Aliás, eu li num livro certa feita que fala assim: você, homem da casa, você é que tem que pedir perdão. Você tem que ser o primeiro a falar me perdoe. Porque você é o líder. Então, o líder tem que ter essa posição de falar, me perdoe. E às vezes o homem fala assim, mas eu não errei. Não importa, peça perdão. Tá? Não é a gente comete um erro de falar assim, olha, eu te perdoo, estou jogando a culpa no outro. Não, me perdoe. A começar em mim, né? A começar em mim. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada, pode ser que eu tenha falado errado, pode ser que eu tenha me expressado mal, tá? É isso que a gente tem que fazer. E nesse processo de santificação no relacionamento conjugal, muitas vezes acertamos. Jogamos frescobol. Outras vezes erramos. Jogamos tênis, queremos marcar pontos. Olha lá, é aquela história de parceria e competição. Parceria e competição. Temos que jogar sempre o quê? Frescobol. Frescobol. Parceria. Parceria. E o nosso convite nessas aulas que nós tivemos foi perceber que ganhamos muito mais quando jogamos frescobol, para que o nosso casamento fique cada vez melhor, pois não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Essa fala de Adão Carlos Nascimento é maravilhosa, né? Porque às vezes a gente fala assim, nosso casamento tá bonzinho, tá bonzinho. Não, pode melhorar. Não tem onde melhorar. Tem onde melhorar. Sempre tem aonde melhorar. Por quê? Porque as fases vão mudando do relacionamento conjugal e a gente precisa se adaptar à nova fase. Hoje eu e a Sil estamos numa nova fase. Não temos mais filhos em casa. A Simone casou, foi para o Canadá. A Paula mora em São Paulo. Vem muito de vez em quando. Muito de vez em quando. Eu e a Sil. É a síndrome do berção vazio. Não é? Então, se adaptando a essa nova fase. Tudo é uma adaptação. E a gente precisa olhar para essa nova fase, olhar para mim, olhar para ela, os dois juntos, e falar o que a gente pode melhorar nessa nossa nova fase. Não é, meu amor? É sim, amor. E a gente sabe que um bom relacionamento conjugal precisa do quê? De investimento. Sim. Investimento na vida do casal, na vida da família. Porque no nosso relacionamento, nós estamos transbordando daquilo que a gente está cheio. É verdade. Nós estamos cheios do amor de Cristo, nós estamos fluindo esse rio de água viva que é o Senhor em nossas vidas. Então, nós não podemos ficar simplesmente esperando que as coisas melhorem ou que piorem, mas nós precisamos transbordar daquilo que nós estamos cheios, né? E lutar por isso. Sim. Se o nosso relacionamento conjugal está bem, nós temos que procurar mantê-lo assim ou ainda melhorar, Sim. como nós estamos falando, né? E se o nosso relacionamento conjugal não está bom, né, temos que lutar, temos que virar o jogo, transformando o nosso casamento em algo gostoso, prazeroso, fortalecendo o nosso amor, porque às vezes a gente precisa estar nos fortalecendo para passar algum momento, para lidar com alguma situação, para ir um pouco mais à frente e a gente desfrutar do gostoso e do prazeroso. E sempre tem como virar esse jogo, né, sim, meu amor, para melhorar. Por pior que às vezes possa estar o relacionamento. Então, eu gosto muito de uma fala de uma música que é assim, que se o Senhor não abrir o mar, ele vai nos fazer passar por sobre as águas. É verdade. Mas sempre juntos, sim. com ele e no nosso verdade. casamento. Né? Então, mas para isso, nós, enquanto casais, devemos o quê? Estar dispostos a perceber o que está acontecendo, né? E poder, e o que pode ser feito um para o outro, né? E qual comportamento e qual ação que a gente pode
exercer no nosso Para relacionamento. enfrentar essa situação, né, meu amor? Exatamente. E para isso, a gente quer estar lembrando para vocês assim, algo muito importante que a gente conversou aqui, que foi sobre a anamnese conjugal, que é para o casal poder o quê? Observar, avaliar, diagnosticar e agir a partir do conhecimento da sua história individual. Eu me conheço, eu me percebo, e do conhecimento dos padrões, que são as posturas que o casal coloca diante das situações vivenciadas. Como que nós lidamos com tais e tais questões no passado? Isso nos fortaleceu ou nos fragilizou? Nós podemos repetir ou a gente tem que encontrar novos padrões? Essa, inclusive, foi a abordagem da nossa primeira aula, né, Bem? Onde nós falamos da necessidade dessa anamnese conjugal. Nós vimos ainda que não basta apenas fazer a anamnese, não basta observar, avaliar, diagnosticar. É importante o quê? O agir, né? Pois essa é apenas, a anamnese é apenas o início para buscar um relacionamento conjugal cada vez melhor. Sim. E aí, uma vez detectado os problemas, os pontos fracos, as necessidades de cada um, ou dentro da relação, a gente às vezes precisa buscar ajuda. É verdade. Uma ajuda é sempre necessária. Né? Mas de que forma? Aonde? Como? Por quê? É verdade. Né? São tantas perguntas. Onde nós vamos buscar a nossa orientação? Onde a gente vai buscar direção para os nossos relacionamentos, para as nossas questões? Exatamente. Na carta de Paulo, por que ele escreveu a carta? Porque Chloe escreveu a quem? A Paulo. A Paulo, pedindo ajuda daquilo que estava acontecendo na igreja. Foi exatamente onde Chloe buscou orientação. Ela foi no lugar correto, ela foi no lugar certeiro. Não é mesmo? Exatamente. Por quê? Porque a nossa primeira ação é buscar em Deus, na sua palavra, na oração, para que Ele nos dê discernimento e sabedoria. Por muitas vezes, quando nos dobramos os nossos joelhos, lemos a palavra do Senhor, Ele nos capacita a fazer toda essa avaliação e nos dá a orientação para chegar para o meu cônjuge e falar, me perdoe. Para chegar para o meu cônjuge e falar, vamos começar de novo. E muitas vezes também o Senhor usa da palavra e da oração para nos direcionar a buscar orientação no lugar correto. Que foi o que ele fez com Chloe. Sim. Né? Chloe estava lá preocupada, Os problemas eram grandes. Como que a gente vai resolver? E Deus deu a ela a oportunidade de exercitar essa busca num instrumento dele, que era Paulo. Sim. No lugar correto. Então, quando nós oramos, Deus age nas nossas vidas, ou nos dando o discernimento e a sabedoria para resolvermos, ou nos capacitando a buscar nos locais corretos as soluções. Sim. Por instrumentos que ele usa na nossa vida. E quais são esses instrumentos, né? Por exemplo, o aconselhamento, como a gente já conversou, né? E esse aconselhamento a gente vai buscar onde? Nos nossos pastores, nos líderes, nas pessoas que são comprometidas com o Senhor, para nos dar realmente uma resposta assertiva sobre o que nós podemos fazer e mais, pessoas que vão estar orando pelas nossas vidas e nos fortalecendo na retaguarda. Agora, temos que buscar nas pessoas corretas esse aconselhamento. Não é buscar aonde a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. Mas é onde a gente vai ouvir aquilo que a gente precisa que é a palavra do Senhor. Exatamente. Na boca dos anjos que ele coloca ao nosso redor. Sem dúvida. E por meio ainda dessa orientação de Deus, ele vai nos direcionar, porque às vezes a gente precisa buscar esse direcionamento também em profissionais, como psicólogos, como psiquiatra, dependendo da situação que está acontecendo, às vezes eu estou com uma fragilidade na minha saúde mental. Sim. Em razão de situações externas, e isso influencia no meu relacionamento. E em decorrência dessa fragilidade, às vezes você não consegue transpor esse obstáculo. Exatamente. E então, às vezes, você precisa procurar profissionais na área da saúde mental para que te dê um equilíbrio para você poder lidar com essas situações. Sim. E aí estão os psicólogos, os psiquiatras, que podem ser usados como instrumentos de Deus na sua vida.
Também outros profissionais, médicos especialistas, dependendo da situação que está acontecendo, você precisa, por exemplo, de um ginecologista, de um urologista, você está com problema na questão da fertilização, você está com um problema de disfunção sexual ou problemas hormonais. Inclusive, falamos aqui dos problemas hormonais, que eu quase morri de pneumonia, né? Pelos meus calorões. Isso, lá, né? Agora está uma belezinha. Então, todas essas coisas, elas nos são orientadas pela palavra e pela oração. E às vezes é no aconselhamento que o pastor ou o líder vai falar para você, olha, nós estamos aqui orando com você, vamos continuar caminhando, mas às vezes ele te aponta, você precisa de um profissional também, né? Outro profissional que às vezes pode ser usado com grande sabedoria no nosso relacionamento e que abala muito alguns relacionamentos é a questão das finanças. Então, um consultor financeiro, uma orientação de um profissional. É extremamente importante. Ou, às vezes, até mesmo de uma pessoa da igreja que tem essa capacidade para nos direcionar, para nos orientar. E tantos outros, né? Que, às vezes, Deus pode usar nas nossas vidas. Então, buscar orientação, buscar direção é uma coisa muito importante. Às vezes, um aconselhamento, uma conversa, um café, né? A gente faz muito isso na vida. De vez em quando sai alguém, toma um café, conversa, para que as coisas possam tomar um rumo melhor, né? Exatamente. Muito legal. Então, nós temos que tomar cuidado e estarmos atentos para ouvir a palavra de Deus e saber quais os caminhos que a gente tem que tomar dentro da situação que a gente está vivendo, né? Porque dentro do relacionamento conjugal pode acontecer muita coisa. Sim. E essas situações podem levar a conflitos, discussões. E isso é o quê? É a polarização. Nós trabalhamos muito isso, né? Que são situações de cada um no seu canto, cada um querendo fazer do seu jeito, cada um querendo fazer da sua forma. Os extremos, né? Muito ruim. E isso pode causar alguns conflitos que poderiam ser desnecessários, poderiam até ser evitados, né? E essas discussões, elas podem ser resolvidas, elas podem ser melhor gerenciadas, né? Você não precisa, por exemplo, diminuir o seu cônjuge para se sentir mais superior. Você pode estar junto com isso, né? E, por vezes, nós olhamos para o nosso cônjuge, olhamos para o nosso relacionamento com um princípio correto. Nós trabalhamos isso aqui, vocês lembram? Mas nós estamos com uma mentalidade distorcida. E aí, nós olhamos para a palavra de Deus, mas em vez de pegar esse princípio correto, que é a palavra, que tinha acontecido, inclusive, lá em Corinto, nós pegamos esse princípio correto da palavra e olhamos pelos nossos olhos humanos. Lembra lá em Corinto que eles pegavam o princípio correto dos dons espirituais e usavam com a mentalidade distorcida. Eu sou melhor, eu que sou assim, porque eu faço isso. É a história do corpo humano, né? Lembra que eu contei? Não pode. E no nosso casamento, como que esse princípio correto pode ser usado com uma mentalidade distorcida? Lembra que nós falamos sobre a liderança conjugal? Que pode se transformar numa liderança autoritária. Sim, o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, a liderança conjugal é baseada no amor sacrificial de Cristo Jesus e não na autoridade sem medida. Outro ponto que pode abalar o nosso relacionamento dentro dessa mentalidade distorcida, usando o princípio correto da mulher auxiliadora. E nós encontramos em muitos lares uma esposa manipuladora. É uma mentalidade distorcida de um princípio correto. Outro ponto é o amor. O amor passa a significar bens materiais. Então, eu pego tudo aquilo que a palavra de Deus me dá e distorço. E passo a viver de uma forma fora dos princípios daquilo que o Senhor quer para nós. Pois é, e é interessante que princípios corretos, eles nos aproximam do propósito que Deus tem para nós, pessoalmente e como casal. Ao passo que a mentalidade distorcida nos afasta dos propósitos de Deus. E a gente muitas vezes não percebe isso. Vamos lembrar que podemos ter opiniões diferentes, sim, mas necessariamente não.
A gente pode discordar, mas a gente senta, conversa e chega num denominador comum. Temos que lutar, na verdade, pela unidade, para ser corpo, que mesmo tendo partes diferentes, todas as partes são necessárias e devem ser utilizadas, e a liga que torna isso possível é o amor em Cristo. Conforme eu estava falando, lembra do corpo humano? Várias partes do corpo humano, porém, essas partes sempre agem o quê? Em conjunto, não é mesmo? Dentro dos princípios corretos. Dentro dos princípios corretos. É um paralelo entre o corpo de Cristo e o relacionamento conjugal. Então, a gente tem que efetivamente ter coisas diferentes, partes diferentes, mas que tem que caminhar junto, em união. Foi o que Paulo estava dizendo aos Coríntios, lá no capítulo 12, nos versos 25 a 26. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha que coisa legal. É o quê? Assim é no corpo de Cristo e no relacionamento conjugal. Os membros, as partes, têm que estar em harmonia, têm que caminhar em amor. E apesar das nossas dificuldades, por vezes, com opiniões contrárias, Porque somos diferentes, né? somos, mas temos que ter um objetivo em comum, a unidade, a união. E é perfeitamente possível encontrar caminhos para fortalecimento da nossa união e a gente ficar firme no Senhor Jesus e firme no relacionamento conjugal, não é, Sil? Sim. E nós podemos pensar, como conversamos já com vocês, em 3 pilares que são muito importantes para que a gente, enquanto casal, possa estar nessa unidade que Cristo nos chama como filhos Sim. dele e como relacionamento conjugal, que são. Quais são esses pilares para o fortalecimento do nosso relacionamento conjugal? O primeiro deles é o diálogo. É a abertura para a resolução conjunta, para a negociação. Quando nós estamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, nós precisamos abrir um diálogo com Deus. Nós precisamos orar, buscar nele, na palavra, buscar respostas. Sim. E no nosso relacionamento conjugal, nós precisamos abrir esse diálogo exatamente para a mesma questão. Diálogo, não imposição. Exatamente, conversa, né? O que eu estou fazendo, como eu estou... Lembra que a gente trabalhou em uma das aulas, a comunicação não violenta é a partir de mim. Eu estou me sentindo assim, eu estou vendo dessa maneira, eu preciso que você me ajude, que você me ouça. E às vezes esse diálogo precisa de um momento adequado, de um local adequado, de uma forma adequada. Às vezes precisa, efetivamente. E eu preciso que você me ouça com respeito. E que eu fale com você também com respeito. Lembra que a gente trabalhou que o respeito é um sentimento que faz com que a pessoa trate o outro com zelo, com consideração, com atenção, com afeição, com cortesia. Então, como o Moacir falou, o diálogo, às vezes, ele precisa o quê? De uma porta fechada do quarto, de um ambiente diferenciado longe dos filhos, em outro ambiente, por exemplo, que não seja até a casa. Às vezes é preciso você, por exemplo, sentar num jardim ou sentar num lugar tomar um café, estar num ambiente diferente para poder ter esse diálogo, mas sempre com respeito, no falar e no ouvir. Mas não adianta, às vezes, tem que conversar sério, um problema sério. Vamos numa churrascaria, num rodízio. Não vai conversar. Não vai conversar. Se você quer um outro ambiente para você se sentir mais confortável no diálogo, tem que ser um ambiente condizente onde se possa conversar. Exatamente. Numa balada não vai dar certo, não vai né? Dar certo. Não vai dar certo. E o outro ponto que a gente quer deixar aqui com vocês, reforçando, para o fortalecimento dessa união conjugal, como corpo que somos de Cristo e como corpo que somos enquanto relacionamento conjugal, é a flexibilidade.
para transformar a regra do jogo. A flexibilidade para saber que, em algumas situações, a gente vai ter que realmente mudar o nosso caminho, Sim. rever aquele posicionamento. Nós estamos em outra fase da nossa vida, nós estamos passando por uma situação um pouco Os filhos estão mais crescendo. e aí a gente tem que se adequar e ter essa possibilidade. Não a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Flexibilidade. Deus nos trata dentro dessa flexibilidade. Ele olha para mim e vê a minha necessidade. Ele olha para o Moacir e vê a necessidade Sim. dele. Ele olha para você e ver a sua necessidade e a do seu casamento. E é dessa forma flexível, vendo a necessidade e o momento de cada um, que ele lida conosco. E nós precisamos utilizar essa ferramenta da flexibilidade no nosso relacionamento conjugal. Como o Moacir falou já aqui, e a gente quer reforçar, nós temos que aprender a somar. Sim, somar. E não a dividir dentro do nosso relacionamento conjugal. A palavra ceder faz parte do relacionamento conjugal e é saudável para o nosso relacionamento se ela for em prol da nossa relação. É verdade. Eu abro mão pela minha felicidade também, pois sendo bom para um, será para o outro. O que nós estamos falando aqui? Não é uma perda, né, amor? É um investimento. Exatamente, é somar. Não é aquilo de, eu sempre que cedo, ele nunca cede, ela nunca cede. Não é um jogar na cara do outro. Eu estou cedendo porque eu amo o meu casamento e ceder é uma felicidade também para mim. Então, não é uma moeda de troca. Isso é muito importante. É a história do frescobol, né? Eu me sacrifiquei para passar a bolinha bem redonda para ela. É isso. Por quê? Para que a gente possa ganhar. Para que a gente possa continuar jogando. Lembra do ganha-ganha? Que o relacionamento conjugal é onde todos ganham? Sim. Então, nós temos que aprender a trabalhar os nossos posicionamentos diferentes e antagônicos, que são normais em todo relacionamento conjugal, mas que demanda a gente tempo e determinação. É uma luta diária, né, amor? Sim, sem dúvida. É onde a gente não pode esmorecer. É a história da plantinha. Exatamente. E é justamente no relacionamento conjugal, como nós já falamos, onde a gente pode exercitar dia a dia o nosso processo de santificação. Exatamente. E olhar para o nosso cônjuge com um olhar de querer estar junto, de querer que ambos prazeroso, ganhem. Prazeroso. Né? E aqui eu quero trazer para vocês, novamente, a fala da Ruth Bibermeier, onde ela diz que se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Essa frase, essa parte da poesia dela, nos mostra que sim, a comunicação é muito importante, mas às vezes ela não é clara. Mas às vezes ela não nos dá condições de expressar exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Mas por quê? Porque ela não é o problema em si, mas ela é uma consequência de um problema anterior, de uma falta de diálogo, de uma falta de respeito, de uma falta de flexibilidade. Lembra quando nós falamos dessa questão da comunicação ser um sintoma, nós usamos até o exemplo de, por exemplo, quando a gente está com tosse, com febre, isso é um sintoma. O que a gente tem? Dor de garganta ou a gente tem uma gripe? Então... É tratar o problema e não a consequência dele. E assim a nossa luta pela unidade, que não pode parar, né, Bem? Não, a gente não pode. tem sempre que estar buscando. Tem até um segredo, né? Tem, e o grande segredo para isso é a harmonia e a unidade. É eu começar em mim. Se as minhas palavras não estão sendo claras, você, meu cônjuge, pode me ajudar? Isso é buscar em harmonia e unidade a comunicação dentro de um diálogo, de um respeito e de uma flexibilidade. Não podemos nos esquecer de que pessoas, mesmo semelhantes, podem ter percepções e condutas diferentes, né, diante da mesma situação, diante do que está acontecendo. Mas em harmonia e unidade, nós podemos viver essas questões de uma forma diferente. Quando?
quando temos a oportunidade de juntarmos esse pensamento diferente. Lembra que nós trabalhamos o pensamento divergente e convergente? O pensamento mais intuitivo e o pensamento mais analítico? Quando nós conseguimos juntar isso na resolução dos conflitos, no caminhar da vida em comum, E somar, né? o casal sai vitorioso e com uma melhor visão do problema e da situação, né, amor? Sim, sem dúvida. Nós temos ainda a questão das prioridades, nós abordamos bem isso, né? Ora, como herdeiros das riquezas do reino de Deus que somos, os cristãos, nós como cristãos, não devemos nos preocupar com coisas terrenas. E muitas vezes é isso que toma o nosso tempo, é isso que nos preocupa, é isso que nos faz perder o sono. E aí a gente pega esses nossos pensamentos que são divergentes, que são convergentes, e focamos em coisas terrenas e focamos naquilo que a gente acha que é o melhor. Sim. E numa área muito importante, né? Sim. Que abala, às vezes, o relacionamento conjugal, Exatamente. Que é a abordagem que a gente fez nas finanças, nas né? finanças. Essa foi a abordagem que a gente fez lá nas finanças, gente, que com isso a gente deve ordenar as nossas prioridades de forma correta. Nós temos que centrar os nossos corações, na verdade, no reino. Olha o que fala Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Olha que coisa linda! Não podemos deixar que o dinheiro, os bens materiais tenham prioridade em nossos corações, que ocupem totalmente a nossa mente. Pois quando isso acontece, fatalmente a palavra de Deus acaba sendo sufocada, minada, distanciada, pois não conseguimos desviar nossa atenção desses bens materiais. E isso não pode acontecer. E sabe por quê? Olha o que fala Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Muitas vezes o dinheiro torna-se nas nossas vidas sinônimo de segurança, de conforto, de poder, de controle. Torna-se sinônimo de felicidade. Nós colocamos todas as nossas energias e pensamos, tendo dinheiro nós teremos felicidade. É verdade. Isso é uma mentalidade distorcida. Isso é uma mentalidade que nos afasta de Deus, como o Moacir já falou. É verdade. Todas essas coisas, a segurança, o conforto, algum controle, o poder, sim, elas são possíveis. Se você olha para o dinheiro com o princípio de que ele é provisão do Senhor para a sua vida e tem um propósito. É verdade. E qual que é o nosso propósito? Glorificar a Deus, sermos servos do Senhor. Isso é um princípio correto. É verdade. Isso é um propósito, é sabendo esse propósito que a gente olha para a questão financeira e podemos caminhar de forma segura e tranquila, confiantes na provisão do Senhor. Aliás, no Sermão do Monte, Jesus não falou, né? Felizes, que são os bem-aventurados, os que têm dinheiro. Felizes os que têm casas. Não, ele não falou nada disso, né? Ele falou que bem-aventurados são aqueles que andam segundo a vontade e o caminho do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E dentro desse propósito, né? Que é sermos filhos de Deus, que é estarmos glorificando o nome de Deus, que nós trouxemos para vocês também a questão da educação e da criação dos nossos filhos. Sim. Né? Que nós não podemos nos esquecer e ter sempre em mente que nós somos filhos de Deus. E assim precisamos ser verdadeiros imitadores de Cristo na criação de nossos filhos. Assim como Paulo falou, né? Exatamente, transbordar daquilo que estamos cheios. É verdade. E Paulo fala o que lá em Coríntios? Vamos ver? Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Para que eles olhem, não a Paulo, mas a quem Paulo está imitando, que é Cristo. E o nosso convite para vocês, na criação dos filhos, foi para que sejamos embaixadores de Cristo na criação dos nossos filhos. Dentro desse conceito de imitadores,
nos transformamos em verdadeiros embaixadores para cuidar daqueles que foram confiados a nós, nossos filhos, que necessita que nós os amemos, mas também que coloquemos limites. Sim. Lembra que há essa dualidade entre o amor e o limite, que é o que E a Cristo, importância do limite, né? que é o que Cristo faz em nossas vidas. Ele nos dá o amor incondicional, mas ele nos dá o limite, que é o quê? Amar a ele acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E dentro dessa questão de sermos embaixadores de Cristo, nós somos imitadores do Senhor. E é esse exemplo e é essas atitudes em amor e limites que os nossos filhos vão olhar e vão perceber na nossa relação conjugal, no nosso relacionamento com Deus. É verdade. E vale lembrar aqui a citação do Paul Tripp para nós exercermos esse amor e esse limite. Ele diz assim: não há nada mais importante para o exercício coerente, fiel, paciente, amoroso e eficaz na missão dos pais do que compreender o que Deus lhes concedeu na graça de seu Filho, o Senhor Jesus Olha Cristo. que maravilha. O que você compreende por graça de Deus na sua vida? Que Ele entregou o seu único Filho para que morresse na cruz por você e você tivesse vida eterna. E isso é amor incondicional. E quando você olha para Jesus, ele fala que você deve amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Isso é limite, isso é orientação para o seu processo de santificação. E é nessa graça que nós temos em nossa vida que nós exercemos o amor incondicional e os limites para educar os nossos filhos. Portanto, como nós falamos no início da aula, como casal nós precisamos ser vigilantes, permanecer firmes na fé, portarmos varonilmente, fortalecermos aonde? Na palavra do Senhor, no compromisso do nosso relacionamento com Deus, porque é Ele que vai refletir no nosso relacionamento com o próximo. Quem é o nosso próximo? Mais próximo, o nosso cônjuge. Quem é o nosso próximo? Mais próximo depois do nosso cônjuge? A nossa família. Exatamente. E assim sucessivamente, no nosso relacionamento fortalecido e firmado na fé. E não podemos nos descuidar desses que estão tão próximos, né, meu? Exatamente. Para que possamos caminhar juntos. E estamos juntos? Estamos juntos? Nessa empreitada, nessa caminhada, nesse processo, nós estamos aqui para estarmos juntos com vocês. No que vocês precisarem, necessitarem, podem contar com as nossas orações, naquilo que Deus pode nos usar, queremos ser bênção na vida de cada um de vocês. E nesse processo, você que está aí, pode olhar para o seu cônjuge e falar, estamos juntos? Estamos juntos. Estamos juntos. Aqui nós estamos juntos. Sabemos que desafios terão, problemas virão, mas se a gente está junto, se a gente está junto com Deus, tudo isso pode ser resolvido, tudo isso pode ser amenizado e abrandado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar por isso? Vamos. Você ora para a gente, amor? Oro. Senhor, nós só temos a agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, de estarmos aqui, Senhor, sendo instruídos por Ti. Amém, Jesus. Nos dá a condição de seguirmos, de ficarmos firmes na palavra, de estarmos realmente juntos nessa caminhada, nesses desafios e nessas dificuldades que possamos encontrar no nosso relacionamento conjugal. Mas nos dê, Senhor, a certeza de que tudo isso pode ser mudado e transformado e melhorado com a Tua ação e com o Teu poder. É o que nós clamamos a Ti em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, a Escola Discipuladora da classe Tamo Junto termina Sim. hoje. Mas nós sempre temos novidade. Sim. Poderemos continuar juntos na próxima classe, que é uma classe única para todo mundo, que vai ser a classe que vai se chamar Evangelho no Trabalho, servindo Cristo em sua profissão com um propósito.
vai ser o próximo estudo bíblico que a gente vai começar no próximo domingo. E a gente conta com a presença de vocês. Nós vamos estar lá, né, amor? A gente vai estar assistindo também. Isso, nós vamos estar participando juntamente com vocês. Não sabemos ainda os professores, mas Não. sabemos que a gente vai estar lá aprendendo. Isso aí. Tamo junto? Tamo junto? Tamo junto. Obrigadão, gente.